E eu subo à tribuna para dizer que, com muita satisfação, eu faço parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que trata dos juros dos cartões de crédito no Brasil. O requerimento da criação da CPI é de autoria do ilustre senador do Tocantins, Ataídes Oliveira, tendo como relator o senador Fernando Bezerra, e teve o apoio também massivo, com a assinatura de 35 senadores e senadoras. Qualquer brasileiro e qualquer brasileira sabe o verdadeiro descalabro das taxas de juros de cartões de créditos praticadas pelos bancos brasileiros. E não somente os bancos, mas também as lojas que detêm também o seu próprio cartão. Conforme destacou o senador Ataídes, na justificação do seu requerimento, a taxa média paga pelo cidadão nessa modalidade é de 233,8% ao ano. Isso significa que a pessoa começa o ano devendo R$ 1.000 e 12 meses depois ela está com uma dívida de R$ 3.338. Se passar outro ano sem pagar, sua dívida vai alcançar a cifra de R$ 11.000. Vejam só, R$ 1.000 que em 2 anos se tornarão R$ 11.000 de dívida. Outros 12 meses, ou seja, no terceiro ano, passará a dever ao banco nada mais, nada menos do que R$ 36.093, ou melhor, R$ 37.193 no terceiro ano. Então, R$ 1.000, com essa taxa média de 233%, esse consumidor passará a dever 37 mil aos bancos. Isso na taxa média de 233. Mas nós sabemos que é maior do que isso, chega a alcançar 400% de média em 2017, e tivemos também bancos e também lojas praticando 857% de juros anual no crédito rotativo. Daí a razão da nossa CPI. Em 36 meses, a dívida foi multiplicada por mais de 37 vezes. E essa, como já disse, é a taxa média de juros praticado. Há bancos que têm a desfaçatez de cobrar ainda mais. Hoje, a CPI realizou uma audiência pública com entidades representantes dos usuários finais. Ouvimos a opinião dos consumidores e lojistas sobre os juros praticados pelas operadoras de cartão de crédito. Contamos com a presença do senhor Henrique Lian, diretor de Relações Institucionais e Mídia da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Proteste, do senhor Paulo Somussi, presidente da União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, a UNEX, também Maurício Godoy Amaral Lima, especialista acadêmico, e Igor Rodrigues Brito, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Na audiência pública, foi possível ter a noção da dimensão do que é o mundo dos altos juros dos cartões de crédito. Um dos principais motivos apontado na reunião para essa cobrança absurda de juros seria a ausência de concorrência no Brasil. Existe uma verticalização bancária, há um conjunto de 5 bancos no Brasil que detém 94% do crédito privado, e esse conjunto de bancos controlam as administradoras de cartões de crédito, a conta bancária, as garantias, a informação sobre o credor, o seguro e todo tipo de relação de crédito. E eu quero citar aqui esses 5 bancos: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. É esses que detêm o monopólio, e, como tem dito o senador Ataíde, formando um verdadeiro cartel no nosso sistema bancário e no nosso sistema financeiro. Um dos desafios agora é saber como enfrentar essa verticalização e todas as suas nuances no mercado. Para o representante do IDEC, essa falta de concorrência prejudica o consumidor.
Além disso, existe a falta de regulamentação dos direitos dos consumidores no que diz respeito à transparência nas informações dos juros e a dificuldade de encontrar informações para encontrar juros mais baixos. Não pode ser utilizado como argumento para essa alta taxa de juros a inadimplência, já que nos últimos 10 anos ela é estável. E quero aqui registrar que no início, na instalação da CPI, nós já ouvimos do presidente, senador Ataídes, que o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços já tinha declarado que 88% das pessoas que têm cartão de crédito pagam a sua fatura à vista, ou seja, apenas 12% da população recorre ao crédito rotativo. Então, a inadimplência, o risco desse negócio é quase zero. Quase zero. É um mercado concentrado que deixa a sociedade fortemente insatisfeita. Não há qualquer justificativa razoável para a cobrança de taxas dessa ordem de magnitude. A título de exemplo, os juros nos Estados Unidos são, em média, entre 20% e 30% ao ano. Mesmo em países próximos a nós e com economias mais parecidas com a nossa, a exemplo da Argentina, Chile e Colômbia, os juros não passam de 50% ao ano. Imagine e veja a diferença, de 50% para 400% para 800% no nosso Brasil. Então, nós temos que defender aqui o consumidor brasileiro, nós temos que defender aqui o povo brasileiro. E é por essa razão que eu fico muito feliz de integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, a CPI, que trata dos problemas desses juros abusivos praticados pelas operadoras, pelo sistema financeiro, pelas lojas, no que diz respeito ao crédito rotativo, ao cartão de crédito e também aos cheques especiais. Outro ponto que queria chamar a atenção dos nobres colegas é o fechamento de diversas agências dos Correios. Precisamos ficar atentos para o motivo real desse fechamento. O presidente dos Correios afirmou nessa semana que a estatal fechará 513 agências, com demissão de até 5.300 funcionários. O motivo apontado seria a modernização da empresa para torná-la mais ágil, competitiva e sustentável. Mas eu não acredito. O problema é que quem vai pagar o pato, mais uma vez, é o trabalhador e o consumidor. Ou seja, desemprego que vem não de uma modernização necessária, mas certamente de uma gestão falha, certamente por incapacidade, certamente por irresponsabilidade, certamente por erros de capacidade de competência. Então, eu não posso aceitar isso. 513 agências fechadas, mais de 5.000 desempregados na questão do Correio. E quem não tem a reclamar do Correio, seja aqui no plenário, seja na sociedade? Eu mesmo tenho reclamações diretas. Eu moro no Rio de Janeiro, as correspondências atrasam, queriam até uma taxa de R$3 a efeito de segurança, para a segurança do Rio de Janeiro. Eu moro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Morava na freguesia, em Jacarepaguá, e a correspondência não chegava. De toda forma, imagine nas comunidades, imagine em bairros onde se reconhecidamente é a violência, mas queriam taxar mais o consumidor, mais R$3 para a questão de segurança. E agora vem com essa notícia de fechar 513 agências, demitir 5.000 trabalhadores. Então nós queremos, e me parece que o senador Paim me sinalizou ontem, o senador Paim, que nós iremos fazer uma audiência pública. Eu vou subscrever com o senador Paim, porque nós queremos ouvir, queremos entender e saber as verdadeiras razões do fechamento de agências do Correio no Brasil. Porque não dá para entender. Eu só posso chamar realmente de incapacidade, de incompetência, de irresponsabilidade gerencial, gestora, porque o Correio detém
praticamente um monopólio no Brasil. Como é que eu posso? Já fiz isso mandando o Sedex 10 aqui para Brasília, do Rio de Janeiro para Brasília. O Sedex 10, eu paguei pelo serviço do Sedex 10, não chegou no outro dia, 10 horas da manhã, chegou só no outro dia e ao meio-dia. Então eu paguei por um produto que eu não recebi. Isso é dano ao consumidor. Eu sei que eu poderia mover um processo em relação a isso, mas isso é o de menos. E a situação é assim, e repito, quem não tem a reclamar dos serviços do Correio no nosso Brasil? Então queremos, e eu vou sim, junto com o senador Paim, nós vamos participar dessa audiência pública, vamos convidar ou vamos convocar, mas queremos ouvir explicações por parte do presidente dos Correios, seja o novo, porque me parece que ele não tem muito tempo, trocou há pouco tempo, recentemente, mas enfim, nós queremos ouvir. E o senador Paim parece que quer fazer o seu comentário também. Senador Paim, só uma parte para cumprimentá-lo. Vossa Excelência trouxe esse assunto ao plenário ontem. Eu me comprometi com Vossa Excelência e, de fato, hoje pela manhã, na CDH, encaminhei o requerimento, falei da sua vontade de estar junto. O requerimento foi aprovado e estamos pensando seriamente, a combinar com Vossa Excelência, de fazermos essa audiência pública já a semana que vem. Eu fui confirmar os dados, e Vossa Excelência está coberto de razão. Vão fechar mais de 500 agências e cerca de 5.000 trabalhadores serão demitidos. Olha o caos que vai dar nessa área das correspondências e o caos social pelo número de trabalhadores que perderão o emprego. Cumprimento Vossa Excelência e vamos combinar o dia da audiência pública. Muito bem. Agradeço a parte do senador Paim, que faça parte também dos anais. E agora, finalizando, senhor presidente, pedindo até que o senhor tenha um pouco de condescendência para mim concluir, porque essa parte aqui também é tão importante como todo discurso, mas eu creio que seja mais importante, porque mais uma vez eu subo à tribuna para falar sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Acreditamos que essa ação seria o nosso último recurso para finalmente colocar freio na criminalidade que atormenta toda a população do Rio de Janeiro. Infelizmente, parece que estamos equivocados. A intervenção no Rio de Janeiro, para mim, não existe na prática. Os números de crimes só aumentam. Houve um crescimento absurdo de violência no Estado durante os primeiros 30 dias da intervenção, que, repito, não é vista nas ruas. Não existe força nas ruas, a tropa não está nas ruas, eu não sei onde estão as tropas, mas nas ruas do Rio de Janeiro elas não estão. E o que a gente ouve é que estão planejando, o serviço de inteligência está trabalhando a pleno vapor, mas a população quer ação efetiva. Me parece que o interesse do governo federal no assunto é muito pouco. Até o momento, não foi liberado nenhum recurso para a intervenção. 63 operações tiveram que ser canceladas por falta desse recurso. Por quê? Porque demorou-se 50 dias para editar a MP, nomeando o gabinete interventor. E a MP está parada lá na Câmara, na Câmara, e nem sequer a comissão mista foi instalada ainda para avaliar essa MP. Qual a minha preocupação? Ela tem 60 dias, mais 60 dias. Mas será que vai acontecer com ela o que aconteceu com a MP da reforma trabalhista? Aonde nós, senadores, estamos sendo envergonhados, e eu estou sendo envergonhado, porque eu tinha meus pontos contrários à reforma trabalhista, os 9 pontos, nós aceitamos, e o senador Jucá deu a sua palavra que o governo editaria uma MP para corrigir as questões da reforma trabalhista. Foi feito, mas a MP caducou. E eu quero acreditar que caducou por uma manobra para que isso realmente acontecesse. Então, eu me sinto enganado aqui no Senado Federal pela palavra do líder do governo e pela palavra do governo. Então, estamos passando vergonha e temos que responder por isso, na questão da reforma trabalhista. Então, 63 operações foram canceladas por falta de recurso. Repito, o governo demorou 50 dias para editar a MP, dando posse ao gabinete interventor. Eu vejo aqui o deputado federal Índio da Costa, visitando aqui o nosso plenário. Seja bem-vindo, deputado Índio da Costa, que tem uma preocupação com o Estado.
já está ali apresentado como pré-candidato a governador do Estado, e é importante que ele ouça isso. A intervenção, na minha opinião, ela não existe, totalmente inócua até agora. O cidadão agora já começa a querer buscar o judiciário para ser indenizado por suas perdas em razão dessa falta de atuação do Estado. Com toda razão. Além disso, como eu já falei, a medida que cria os cargos e funções para o gabinete foi criada e editada só no dia 11 de abril, quase 50 dias após a edição da MP. A sensação que tenho, e que não é só minha, mas como toda a população do Rio de Janeiro, é de que fomos enganados. É lamentável dizer isso, mas eu tenho que defender o meu povo do Rio de Janeiro. Eu sou senador pelo Estado do Rio de Janeiro e, querendo Deus e o povo do Rio de Janeiro aprovando, quero continuar defendendo o Estado do Rio de Janeiro no próximo mandato como senador. Mas estou aqui para defender a população. Eu moro no Rio de Janeiro, eu sou do Estado do Rio de Janeiro, eu viajo o Rio de Janeiro, eu ando pelo Rio de Janeiro capital. E o que nós temos visto? Você anda numa Avenida Brasil que tem 60 quilômetros, à noite você encontra 2 ou 3 blitz da Polícia Militar que recebeu, o Índio da Costa, recebeu uma frota nova de veículos K, Ford K. Eu pergunto, Ford K vai perseguir o quê? Vai alcançar o quê? É isso que está aparelhando a nossa Polícia Militar, que estão na rua, e quero aqui exaltar a valentia desses policiais militares. Meu amigo, vai manter um plantão de patrulhamento na Avenida Brasil, escura, lá perto da Vila Kennedy, lá perto do Senador Camará, lá perto de Bangu. Vai lá para você ver. Vai lá para você ver o que é. Então nós não podemos brincar com isso, não. E eu vou subir a tribuna aqui quantas vezes forem necessárias para gritar em favor do povo do Rio de Janeiro, para gritar em favor do meu povo no Estado do Rio de Janeiro. Eu quero ação, eu quero resultados. Eu já falava isso há vários dias. Não pode faltar recursos. E quero finalizar caminhando, agradecendo já ao presidente, dada a importância também do tema e a compreensão por isso, porque nós conversávamos antes de eu subir à tribuna, e o presidente, nosso senador de Santa Catarina, ficou surpreso, espantado, me parece, né? Porque alguns querem dizer que parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, não. Aumentou o número de crimes. O mês de março foi o pior mês dos últimos 27 anos no Rio de Janeiro. Um carro roubado a cada 8 minutos. 30 roubos de cargas por dia no Rio de Janeiro, inviabilizando até o transporte e o abastecimento, que pode ser comprometido sim, porque não tem empresa de seguro que quer pagar o seguro de uma carga, correndo o risco de 100% de perder a carga. Então, eu chamo a atenção e que a minha voz chegue a quem tem que chegar. Quero agradecer aqui, eu fui informado pela assessoria, que demorou também, viu? Eu tenho que registrar aqui. Demorou, mas o Senado, até que enfim, instituiu a comissão externa do Senado, depois de mais de 70 dias também. Quer dizer, o Senado que tinha que ter um papel predominante nesse processo, agora ontem é que foi instalada a comissão externa do Senado, da qual eu faço parte, e quero que uma das primeiras ações, ou a primeira ação dessa comissão, seja já marcar uma agenda com o gabinete da intervenção toda, tanto o general Braga Neto, o interventor, como também o secretário de Segurança Pública, o general Richard, o chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo, e todo o gabinete interventor, porque eu quero conhecer os números, os planos, as ações. Eu quero saber tudo sobre a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, porque é assunto do meu Estado. É de importância do Brasil, mas é assunto do meu Estado. É questão de vida e morte. É questão de vidas, tanto a minha, como da minha família, como de todas as famílias do Rio de Janeiro. Porque eu posso até, entre aspas,
gozar, de repente, de uma condição melhor, de uma segurança melhor, mas não estamos livres, porque eu viajo, eu entro pelas ruas do Rio de Janeiro, já presenciei em loco assaltos, deu tempo de eu fugir, deu tempo de eu me evair do local, mas eu vi pessoas rendidas na mira de fuzil, na saída da Avenida Brasil, lá na saída 26 da Avenida Brasil, domingo pela manhã, 7 horas da manhã. Então, todos estamos próximos e sujeitos à violência. Então, eu não aceito que a intervenção federal se torne amanhã motivo de chacota na boca de bandidos. E não só na boca de bandidos, não. Vai se tornar chacota na boca da oposição, e com razão. Vai se tornar chacota na boca da imprensa, e com razão. E não só na imprensa nacional, na imprensa internacional também. Porque o governo usou de um expediente tão forte, que é uma intervenção, para ficar dessa forma. Então, registro aqui. Para mim, não existe, ainda pelo menos, intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Eu sou a voz do Rio de Janeiro aqui nesse Senado e, por isso, essa voz aqui não vai se calar. Vai gritar enquanto eu puder. Obrigado, senhor presidente.